rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento eu vou estar comentando com vocês, galera, sobre o Flamengo, campeão da Libertadores. O Mengão conquistou o tricampeonato da competição mais importante em si das Américas, um título para deixar todo flamenguista contente, radiante como eu tô aqui. Confesso a vocês que nem dormi direito nessa última madrugada. Assisti a final com amigos, com parceiros, inclusive trouxe essa resenha para vocês aqui no canal. E aí fiquei refletindo um pouco sobre a partida. A madrugada acompanhei alguns lances do jogo em si, o VT. Não poderia deixar de assistir, ainda mais pelo Flamengo ter conquistado o título, o Flamengo campeão, me deu um motivo ainda maior para parar para assistir, mas geralmente eu tenho esse costume de assistir VT de jogos para tentar entender um pouco mais, às vezes de uma maneira mais calma em si, sem aquela loucura do jogo, o calor do momento, tentar entender um pouco como foi a partida, o que aconteceu, alguns destaques, ver de uma maneira diferente as coisas, sabe? Pelo que eu percebi na disputa, o Flamengo não fez, digamos que, uma de suas melhores partidas, vamos ser sinceros. O Flamengo não esteve numa tarde tão inspirada, mas jogou bola o suficiente para ser campeão, sabe? O Flamengo venceu, 1-0 foi, digamos que, o que o Flamengo precisou para vencer, não correu tanto risco, o Flamengo não passou sufoco, teve um pouco de drama ali no finalzinho, o Atlético poderia empatar, mas o Flamengo não foi pressionado durante a partida em nenhum momento. Então, um título justo, um título merecido de um time que ganhou praticamente tudo nesses últimos anos. Um time que todo flamenguista tem que carregar no colo, tem que abraçar esses caras, idolatrar, porque a gente está vivendo a história. A gente não está relembrando o que aconteceu no passado. A gente está vendo o Flamengo conquistando títulos importantes, títulos pesados. Muitos nem imaginavam que isso poderia acontecer. Então, é para abraçar e carregar esse elenco do Flamengo no colo, porque o que esses caras estão fazendo, o que esses caras estão ganhando, não é para qualquer time. Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouquinho mais sobre esse assunto, vou estar te convidando a se inscrever no canal, ativar notificações, muito importante aqui sua colaboração, falo isso a cada vídeo. Vocês podem até achar que isso tudo é decorado, mas não é, falo da cabeça mesmo, mas são coisas que eu tenho que comentar antes de falar um pouco mais sobre o assunto principal do vídeo. Então, você se inscrevendo, clicando nesse botão vermelho, você vai estar ajudando, você vai estar fortalecendo esse trabalho aqui. A intenção é que eu consiga bater 1000 inscritos aqui no YouTube, é a minha primeira meta no canal, sabe? Então, preciso muito da ajuda de vocês. Só se inscrever, você já vai estar me ajudando, você já vai estar colaborando com isso tudo, sabe, família? Então, dá uma olhada nas playlists também, onde tem separado os principais assuntos, que eu creio, eu tenho certeza que vai ter muitas coisas que você vai olhar nessa playlist do canal, que você pode se interessar. E eu vou deixar o lema que vocês já estão acostumados a cada vídeo. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar pra geral. Rapaziada, mais um título do Flamengo, um título grande, um título pesado, uma alegria para o flamenguista que na temporada passada sofreu com um vice-campeonato contra o Palmeiras. O Flamengo na temporada seguinte consegue vencer uma final de Libertadores, um jogo pesado, um jogo grande. É até inusitado que ontem, antes do jogo, eu fui na rua, né? Passei no trabalho do meu pai, busquei uma encomenda de 2 copos para acrescentar aqui na minha estante. Tá até ali um do Pedro, ali do outro lado ali do Arrascaeta, que tem outros jogadores. Antes mesmo de vocês perguntarem, caraca, só tem copo do Flamengo, parece que é só Flamengo nesse canal, mas geralmente eu tô falando mais de Flamengo, mas tem outros clubes aqui embaixo. Tem uma dificuldade também para conseguir copos de clubes em si, como esse aqui do Vasco, do Fluminense, de clubes de outro estado, é mais difícil em si. Aqui do Rio é tranquilo para conseguir, mas de outros estados é complicado, não é tão fácil em si você conseguir um copo do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, enfim. Mas a meta é encher isso aqui de copos, sabe? Não só do Flamengo. Do Flamengo tem que permanecer, mas de outros clubes também. E sobre o jogo de ontem, rapaziada, uma partida em si complicada para o Flamengo, um jogo difícil, porque o Atlético Paranaense conseguiu bloquear por um certo momento as ações do Flamengo, do time em campo. O Filipão montou uma estratégia, funcionou até a expulsão do Pedro Henrique. Depois da expulsão do Pedro Henrique, o Atlético começou a ceder espaço, não tem como um jogador a menos, e aí o Flamengo conseguiu achar o primeiro gol. Uma jogada incrível, uma tabela linda entre Rodinei e Everton Ribeiro. Naquele lado direito ali os dois se entendem bem, o Gabigol chegando para completar.
E aí, rapaziada, antes mesmo de falar do Gabigol, um grande personagem dessa final, não tem como não comentar em si do Ayrton Lucas, porque antes mesmo desse gol do Gabigol, tem um lance em si na final que deixou muita gente preocupada, né? O Felipe Luiz saindo machucado, algo que se repetiu em outra final. O Felipe Luiz também saiu machucado ali contra o Palmeiras, então ficou aquela dúvida no ar de como que seria a final da Libertadores sem o Felipe Luiz. Tem a parte da experiência, a parte física, mas o cara é muito bom jogador. Então, se perder o Felipe Luiz numa decisão de campeonato, é para deixar o torcedor preocupado, né? E o Ayrton Lucas, digamos que foi determinante, porque na bola em si, que tem a expulsão do Alex Santana, foi o Ayrton Lucas em si, ele ganha uma bola que é mais do jogador do Atlético Paranaense do que dele. Se você vê o replay do lance, o VT, a imagem em si, é uma bola que está mais para o jogador do Atlético Paranaense do que para o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas consegue chegar na frente. E aí, quando ele chega na frente, quando ele ganha a bola primeiro em si, o Alex Santana chega atrasado. E aí é o segundo amarelo dele e ele é expulso. Então, olha como que o futebol é louco. Porque se o Felipe Luiz está nesse lance, provavelmente ele não chegaria nessa bola primeiro com o Alex Santana. Pela parte física, o desgaste do jogo e todas essas coisas, Felipe Luiz certamente não chegaria. O Ayrton Lucas estava lá, que entrou durante a decisão e foi determinante, porque o Alex Santana recebeu o segundo amarelo, inclusive uma expulsão bem infantil, né? Porque os 2 amarelos que ele tomou foi bem bobo, não foi aquele lance capital que o cara tinha que fazer a falta, tinha que parar, sabe? Foi uma expulsão justa, não tem que reclamar da arbitragem, ainda bem que o Atlético não fez com esse papo para rede social, porque o cara vacilou pra caraca, essa que é a verdade. E o Ayrton Lucas foi determinante, ele entrou, não sentiu o peso de uma final de Libertadores, jogou com personalidade, foi o ataque, fez o futebol e foi ali importante nessa parte, porque depois que o Alex Santana é expulso, quando o Atlético tem um jogador a menos, o Flamengo começa a jogar. O Flamengo começa a ter espaço no meio de campo. O meio de campo que estava fechado, porque o Filipão conseguiu bloquear tudo ali com os meias, os volantes. O que estava fechado antes da expulsão, depois começou a ter espaço. O Flamengo começou a flutuar, o Everton Ribeiro começou a conseguir pisar no meio de campo, correr com a bola. Thiago Maia, a mesma coisa, recebeu a bola no meio de campo com liberdade para pensar. Em algum momento até falar, vai Thiago Maia, vai pro ataque, acelera o jogo, distribui. Depois dali começou a ter os espaços e aí ele viu o gol do Flamengo. E no gol do Flamengo, uma jogada linda, como já falei aqui para vocês, tabelinha, Rodinei, Everton Ribeiro. Os dois em si naquele lado direito se entendem bem. E o Gabigol completando pro gol, né? O Gabigol, o grande personagem dessa final, porque o Gabigol tem uma importância muito grande para esse time do Flamengo. O cara é um ídolo, é um monstro sagrado, tá aí no top 5 da história do Flamengo. Não tem nem exagero em falar disso de coração. Para mim tá só atrás do Zico. Para vocês deixem no comentário aí se o Gabigol tá realmente atrás do Zico, ou se você acha que tem outro jogador depois do Zico na história do Flamengo, mas o cara tem uma importância absurda, um peso gigantesco, né? Ele marca o gol na final, o gol que garante o título em si, e aí um cenário bem interessante ali, que o Flamengo faz o 1-0 no finalzinho do primeiro tempo. Então, digamos que tinha tudo pro Flamengo golear, pro Flamengo ampliar o placar, e não foi o que aconteceu. O segundo tempo do Flamengo em si, eu não gostei tanto, parecia que o Flamengo em muitos momentos estava mais administrando o resultado do que se lançando no ataque para tentar fazer o segundo gol. Ali eu achei que o Flamengo poderia ter um ímpeto maior aí, o ataque, todas essas coisas, tentar ampliar o placar, porque foi um sofrimento. Para quem estava torcendo, foi um sofrimento. 1-0, placar arriscado do outro lado, Atlético Paranaense, uma camisa pesada, garra à disposição, todas essas coisas. Então, não foi uma partida boa do Flamengo. Digamos que acabou que no final, mesmo com o segundo tempo, o Flamengo não conseguiu ampliar o placar. Pela lógica em si, o Flamengo tinha que fazer o segundo gol, tinha que fazer o terceiro, pela a vantagem no placar, um jogador a mais no campo, isso faz a diferença muito grande, mas não aconteceu. Mas também, vamos ser sinceros, né? 1-0 para o Flamengo nisso tudo, na disputa, foi suficiente. O Flamengo não precisou jogar tanta bola em si para fazer mais de 2 gols para ser campeão. 1-0 em si foi suficiente, o risco no final foi, talvez pela final, pela disputa,
porque o Atlético no final lutou, deu aquele gás a mais, e se o Flamengo tivesse matado o jogo antes, poderia ser um final bem de jogo bem mais tranquilo, bem mais suave, sim. Mas o que eu achei interessante que, cara, a gente tem que admirar pra caraca é o elenco do Flamengo conquistando mais uma Libertadores. A última foi em 2019. Geralmente, com alguns clubes, tem um espaço muito grande de anos em si. Um clube ganha uma Libertadores aqui e vai ganhar outra daqui a 10 anos, 12 anos. Com alguns clubes é assim, galera. Com o Flamengo não. 2019 aqui e 2022. Então, algo absurdo, incrível. Eu deixei até uma estatística bem interessante aqui sobre esse título do Flamengo de 2019 até então, que é algo bem interessante, que a gente tem que admirar e tem que aplaudir esses caras, porque o que o Flamengo está fazendo na história do futebol brasileiro em si é uma coisa de maluco. Aí vem dizendo assim, 11 títulos em 3 anos, 3 títulos do Campeonato Carioca, 2 títulos do Brasileirão, 2 títulos da Supercopa, 2 títulos da Libertadores, 1 título da Recopa e 1 título da Copa do Brasil. Cara, o que esses caras estão ganhando é uma coisa de louco, é algo inexplicável, sabe? O Flamengo conquistou praticamente tudo nesses últimos anos. Agora falta só o Mundial para completar tudo isso, sabe? Faltava até algumas semanas atrás a Copa do Brasil, e o Flamengo foi lá e venceu mais uma Libertadores, que não é para qualquer time, sabe? O Flamengo conquistou o tricampeonato da Libertadores, algo inédito, algo memorável para a história do clube. É um time que não para de vencer. O time, digamos que de 2019 até então, é um elenco bem vitorioso. Olha que alguns jogadores já saíram, outros chegaram, mas manteram o foco. Isso é muito importante na profissão, sabe? E é difícil você manter isso quando você consegue os objetivos a cada temporada. Você conquista títulos importantes, você tem marcas históricas, todas essas coisas, números, tudo a favor. É difícil você manter o foco a cada temporada para você voltar lá e ter a ambição de vencer. O que eu achei mais louco nessa história toda é que o Flamengo não tinha... Acho que muitos flamenguistas não imaginavam que o time conquistaria ainda na temporada uma Copa do Brasil e uma Libertadores, por tudo que aconteceu nos primeiros meses do ano. Então, é só pra gente entender o quanto o futebol é maluco, o quanto o futebol reserva a reviravolta. Ninguém imaginava que o Flamengo terminaria a temporada com 2 títulos bem importantes, principalmente a Libertadores. Então é isso, flamenguista. Curte, comemora, festeja, porque o que você está vendo desse Flamengo é a história. Lembra no passado quando muitas pessoas falavam, ou papo de avô, tio, pai, caraca, o Flamengo de 81, o Flamengo da década de 80, histórico, memorável, caraca, aquela ali foi a era de ouro, o Flamengo vencia tudo, era diferente, aquele papo em si de coroa. Agora você pode falar que você está vendo o Flamengo do presente, o Flamengo que conquista tudo, você está podendo ver todos os títulos possíveis, está contemplando muitas coisas boas. Então, comemora, festeja, sacaneia, porque o Flamengo em si, esse elenco é gigante pra caraca. Esse elenco tá conquistando tudo e merece todos os aplausos possíveis. Então é isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui sobre esse assunto. Diz aqui o que vocês acharam dessa resenha. Vocês acham que realmente esse título do Flamengo foi merecido, foi justo? E sobre o elenco atual? É um time realmente de respeito? Um time pesado? Um time que merece todo o reconhecimento, todos os aplausos possíveis? Porque de 2019 até então os caras ganharam praticamente tudo. É realmente isso? É isso, família. Tamo junto!